A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Seja bem-vindo a este canal Sem Guerra, né? Eu quero assim, meus irmãos, desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Quero dizer assim para cada um de vós que estou orando por todos vós, que Deus derrama assim chuva de bênção nas nossas vidas, nos vossos lares. Amém. Meus irmãos amados, recebi um pastor aqui. Ontem recebi um pastor, não é? Na minha casa. Isso é motivo de honra receber um pastor, né? E foi bom porque a gente falou de muitas coisas, né? Dos que Deus faz nas nossas vidas. A gente falou dos testemunhos, não é? Do que Deus fez nas nossas vidas. Do que Deus continua fazendo, né? Mas, meus irmãos, uma coisa que eu percebi no pastor é que ele não tem aquele conhecimento profundo, né? Por isso que a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 5 de João, versículo 39, examinai as escrituras, porque nelas cuidai da vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, meus irmãos, o Senhor falando que a gente tem que ter assim um compromisso com a sua palavra. A gente tem que ter um compromisso com a sua palavra. A gente não deve jogar a responsabilidade todinha, né, para o pastor. Que não é porque a pessoa é pastor e ele agora é obrigado a entender tudo que as escrituras falam, né? Deus vai capacitar cada um, não é? Na sua própria capacidade, é assim que diz as escrituras, né? Deus diz, vou dar os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que o certo é a pessoa não ficar jogando a responsabilidade todinha para cima do pastor, mas a pessoa mesmo tem que estar sempre meditando na palavra de Deus, porque quem faz isso está cuidando da sua salvação. Foi Jesus que disse no capítulo 5 de João, e versículo 39. E aí, meus irmãos, por que eu disse que aquele pastor não tem assim um grande conhecimento? Porque, meus irmãos, ele é daqueles pastores que crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Já eu creio e mostro nas escrituras que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas foi assim, não houve contenda, não houve nada, né? A gente simplesmente leu a Bíblia, mostrei algumas referências para ele, não é? E eu creio que ele saiu ali contente, né? Porque, meus irmãos, ele leu aqui no capítulo 3 do Apocalipse e o versículo 10 que diz: como guardaste a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Através desse versículo aqui, ele disse que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O que tem a ver esse versículo com a grande tribulação? Não é? Talvez ele entenda, talvez não, ele explicou que aqui se refere à grande tribulação, porque está falando que é uma tentação que vai tentar todo mundo, né? Todo mundo. E aí eu já não entendo assim. Eu não entendo porque essa carta foi escrita para o pastor ali da igreja de Filadélfia, né? É o que está escrito aqui. Aqui é a sexta carta para o pastor ali da igreja Filadélfia.
E aí por que eu não entendo assim como ele? Porque aqui diz que o pastor ia acontecer uma tentação no mundo inteiro, mas que o pastor estaria ali dentro daquela tentação. E por ele ser fiel, o Senhor disse: eu vou te guardar da tentação que ia vir sobre todo mundo. Então veja o versículo que eu estou lendo, não é? A Bíblia está aqui nas nossas mãos. E veja onde é que está esse pastor hoje, né? Esse pastor já morreu há mais de 2000 anos atrás. E essa tentação viria com o pastor ali dentro daquela tentação. Será que alguém está me entendendo? Então isso aqui não tem como você pegar esse versículo e achar que isso aqui é a grande tribulação. Não tem como, não tem nada a ver, não é? Porque a tentação viria para todo mundo, mas que esse pastor estaria ali dentro daquela tentação que havia de vir. E com quantos anos não faz que esse pastor morreu? Então eu não entendo que isso aqui seja a grande tribulação. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com a grande tribulação, mas ele citou esse versículo, né? E aí, porque diz a tentação vai ser para o mundo inteiro, então ele acha que é a grande tribulação. Mas aí ele se esqueceu de meditar. E o pastor que estava dentro dessa grande tribulação, dessa tentação, quer dizer. Então, meus irmãos, não tem como, né? Não tem como ser a grande tribulação isso aqui, né? Está se referindo à grande tribulação. Não tem como. Foi uma carta ali para o pastor, que é onde o Senhor disse que viria uma tentação para todo mundo, né? Mas veja que o pastor estava dentro dessa tentação e que esse pastor já morreu há mais de 2000 anos atrás. Aí eu falei para ele assim: e como é que vai se cumprir então o resto das profecias, se isso aí está se referindo à grande tribulação? Aí ele disse: mas que profecia? Eu digo: vá para o Apocalipse capítulo 8 e versículo 4. E aí, meus irmãos, ele abriu e leu, e está escrito assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja, as orações subiu até a mão de quem? Do anjo, e o anjo entregou para Deus. Então veja que não tem nada a ver, né? Quando a gente vai juntando as profecias, e aí aquilo que a pessoa pensa, o que acha, não meditou direito, vai ficando para trás, né? Porque quando depois do arrebatamento não vai haver mais intercessão. Ninguém vai mais orar por ninguém. Não vai ter mais oração. E aqui está dizendo que o anjo está recebendo a oração do povo de Deus e está levando até Deus, né? Está levando até Deus. E aí ele disse: mas ninguém consegue mostrar que há pelo menos um versículo na Bíblia que mostre que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí eu levei ele lá para Zacarias capítulo 11, onde o Senhor fala que vai levantar um pastor na terra, e esse pastor não vai ser levantado para socorrer as ovelhas, mas sim para pisar por cima, massacrar, destruir. E eu falei para ele: quem é esse pastor? Porque esse pastor aqui não se pode dizer que é
os pastores lá do Velho Testamento, porque está de Judas Iscariote para frente, não está de Judas Iscariote para trás. Porque as 30 moedas aqui está se referindo ao Judas Iscariotes. Aí o Senhor diz que vai levantar um pastor na terra, que ele não é para cuidar das ovelhas, mas sim para pisar, para machucar. Quem é esse pastor? Visto que Deus não chama o mundo aí de ovelha, mas chama de bode, né? Quem é então essas ovelhas que esse pastor vai pisar por cima, vai massacrar? E aí meu irmão ficou calado, né? Ele ficou calado. E eu mostrei mais uma referência para ele em Mateus, capítulo 25, e o versículo 33, que diz: ali eu colocarei as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Essa é uma referência que deixa muito claro de que o nosso Deus não chama esse povo que está aí na bagunça do mundo, que não quer nada com ele. Deus não chama esse povo de ovelha, né? Mas chama de bode. E aí foi aí que eu passei para ele e digo: e aí, o que é que você me diz, né? O que é que você me diz? Quem é essas ovelhas que esse pastor que vai ser levantado vai pisar por cima, vai massacrar? Não vai ser levantado para cuidar de ovelha, mas sim para pisar por cima. Quem é esse pastor? Que esse pastor é uma profecia que está para se cumprir, porque ela está do Judas Iscariote para frente, né? As 30 moedas de prata que foi ali pesada, 30 moedas, né? Ali se cumpriu essa profecia, ela se cumpriu em Judas Iscariotes. Mas ela tem uma parte da profecia que está para se cumprir. Porque o Senhor diz: levantarei um pastor na terra, que não é para cuidar das ovelhas, mas sim para pisar por cima, massacrar. Quem é esse pastor? E aí, meus irmãos, só sei que ele saiu por ali, né? Creio que ele saiu. Não houve contenda, não houve nada. Foi uma benção, né? Digamos assim que foi uma benção. Porque houve muitos assim testemunhos, tanto da minha parte como dele. Quando a gente estava no mundo, o que, que o diabo fazia com a gente. E como Deus também teve amor pelas nossas almas, que resgatou a gente, né, da onde a gente estava, para hoje falar das suas maravilhas, né? E aí a gente orou junto, foi aquela benção toda, né? E eu espero que essas palavras ele vá meditar com mais, né? Com mais assim, com mais zelo, né? Com mais zelo para que Deus ele faz a obra, né? Deus ele faz a obra. Não pense você que porque a pessoa é pastor e que ele entende tudo do que diz as escrituras, não. O certo mesmo é você meditar na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então fica mais aí esse vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.